confrontação de pecados, que haja, ó Deus amado, confissões, que hajam, ó Deus, também compromissos fortalecidos diante da Tua palavra e diante do Senhor. Abre o nosso entendimento e esclarece as coisas profundas e impenetráveis da realidade espiritual que se discernem espiritualmente. Mais uma vez te pedimos pelos enfermos, pelos que estão padecendo, pelos que estão acompanhando, perplexos com os quadros clínicos, que o Senhor tenha compaixão de cada um deles. Abençoa a dona Darli, toda a sua família, também abençoa o Bernardo, o Caio, a Tânia, que o Senhor console e fortaleça cada um desses irmãos, a Jaqueline, que o Senhor faça o milagre que a medicina não conhece. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos avançar um slide para ver o índice da nossa lição de hoje. Nós vamos ver hoje sobre o coração do Evangelho, o tema é a propiciação. Nós vamos entender o que significa. Primeiro, ver que este é um texto, é um assunto bíblico, que está tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Que, embora algumas traduções coloquem expiação como sinônimo de propiciação, a propiciação tem particularidades, tem diferenças que nós veremos. Então, não é meramente a expiação. Esta é parte desse processo em que Deus nos perdoa e nos reconcilia consigo mesmo. Vamos lembrar mais uma vez que é importante para a contextualização nesse assunto sobre a ira de Deus, sobre a propiciação em detalhes, né? São 3 aspectos deste assunto, deste tema doutrinário. Depois veremos como ela se manifesta na morte de Cristo, veremos a força motriz da vida de Cristo, o que acontece com aqueles que rejeitam a Deus, o que significa a paz que é obtida por meio da propiciação. Vamos ver sobre a dimensão do amor de Deus e a glória de Deus, que para onde todas as coisas convergem. Tudo que existe, tudo que fazemos, tudo deve ser feito para a glória de Deus. Mas ainda aqueles que não o fazem, voluntariamente também são instrumentos da glória de Deus, neste propósito soberano e eterno, maravilhoso. Então vamos em frente. Abra a sua Bíblia no livro de Números, Números 16. É um dos textos onde nós vamos ver a orientação de Deus pela propiciação pelo pecado do povo. Temos ali a rebelião de Corá, Datã e Abirão, e então os atos de rebeldia se manifestam. Pecados de uns, eles trazem prejuízo a outras pessoas, né? Muitas vezes nós achamos que o nosso pecado só está no âmbito do nosso próprio prejuízo espiritual, mas não. O nosso pecado atinge outras pessoas, atinge a nossa família, atinge a igreja, por isso que nós precisamos lutar contra o pecado, confessá-lo e abandoná-lo. E assim aconteceu naqueles dias. Então, nos versos 41 adiante, diz assim: mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele, vai depressa à congregação e faze expiação por eles. Porque grande indignação saiu diante do Senhor, já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou o incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Esse texto fala então deste ato, não é, que é feito, que é mediado pelo sumo sacerdote para aplacar a ira de Deus e manifestar então pelo povo a proteção da sua ira que foi inflamada, que foi provocada pelos atos rebeldes.
O ser humano é um ser religioso, e por mais que ele aceite ou não, a nossa vida está impregnada de atos religiosos no dia a dia. Então nós fazemos isso, às vezes, involuntariamente, sem perceber como nós temos essa relação, muitas vezes, de alguém que está irado e que nós precisamos aplacar a ira. Chega o boletim da escola do garoto, que não estudou, jogou bola o semestre todo, computador, videogame, celular, e a mãe pega o boletim e está lá todo colorido o boletim, né? E ele então entrega aquela cara de culpa e aquela frase clássica: vamos ver quando seu pai chegar. E são os eternos minutos mais terríveis na vida daquele adolescente que aguarda o pai chegar, e naquele dia ele toma banho mais cedo, não é? Penteou o cabelo, arrumou o quarto, organizou o guarda-roupa, colocou o tênis do lado de fora e pede que a mãe faça um jantar delicioso que o pai gosta. Vamos tentar de todas as formas aplacar a ira do pai, que ainda nem sabe das notas do boletim. E, obviamente, pelo prazo, pela época e pelo contorno das questões, das novidades em casa, ele começa a desconfiar, o pai, que alguma coisa está errada naquele lugar ali, né? É o jantar que ele não pediu, é o garoto arrumado, é tudo muito preparado para que ele chegue em casa naquele dia cansativo e estafante, e enquanto a mãe está na porta para recebê-lo, o adolescente está lá no canto do quarto, olhando para ver se o pai chegou bem-humorado ou não, se jogou a pasta de longe ou se colocou no lugar certo. E assim nós temos ali um quadro de uma futura propiciação pelo pecado do adolescente. Vamos aplacar a ira deste pai furioso, que empreendeu todas as economias para dar ao garoto uma boa escola, um bom estudo, né, bom conforto, e parece que não há uma reciprocidade. Alguém já viu essa cena aqui? Já participou de um evento como este? Ora como o irado, ora como a vítima? Não sei, eu acho que já. Então, isso é uma realidade religiosa da nossa vida. E nós temos feito isso no dia a dia. Quando nós vemos que alguém está irado, nós tentamos, não é, agradar aquela pessoa de alguma forma. E normalmente, nem sempre, quem está aqui tentando aplacar a ira vai fazer um sacrifício para que o outro seja agradado, e não agradar a si mesmo, não é? Mas isso também acontece na vida, a pessoa faz as coisas erradas e quer que o mundo convirja para ele e aceite ele do jeito que ele é, sem retratação, sem arrependimento, não é? Sem uma mudança de vida. Então, ainda fica dizendo assim, vocês não me dão oportunidades, vocês não gostam de mim, e a pessoa que está errada, ainda assim, se vitimiza, não é? E não se compromete a, no mínimo, se retratar. Também são efeitos da religiosidade do homem, que está impregnada nas nossas atitudes mais comuns. E o mundo age assim, com relação aos seus deuses. O ser humano, como ser religioso, mas que não atribui a Deus a sua divindade ou o relacionamento religioso com Ele, como diz Romanos capítulo 1, ele, diante dos seus deuses, também enfrenta os seus problemas. Então, quando há uma má sorte, alguma coisa ele fez para merecer aquilo. Os deuses estão irados. E eles buscam, de todas as formas, aplacar a ira desses inúmeros deuses que eles criam para si. O grande problema da idolatria é que esses deuses fabricados pelo próprio coração humano, eles são terríveis, são totalmente indefinidos, eles são inconstantes, eles são como nós somos, porque são fabricação nossa. Quando nós estudamos a mitologia grega, nós vamos reparar que os gregos reproduziram naqueles deuses mitológicos virtudes que eles não alcançavam, mas, ao mesmo tempo, cada um deles tinham, não é, as manifestações do pecado, da incapacidade, da própria ruindade de cada ser humano. Então, os deuses manifestavam virtudes, mas também defeitos de caráter, porque assim são os deuses que nós próprios fabricamos. Eles são como nós e nós somos como eles. Então, isso tudo é uma relação religiosa. E quando nós vemos isso, devemos então nos perguntar, isso também se apresenta diante de um Deus puro, justo e santo? Precisamos aplacar a sua ira? Precisamos de um ato de propiciação para que nós nos acheguemos a Deus? Alguns acham que não. Um dos problemas mais graves da religião cristã nos dias atuais
é tentar criar uma imagem de Deus para amenizar a maneira como as pessoas o veem. Vou repetir. Um dos grandes problemas do nosso cristianismo moderno é que muitas pessoas estão tentando criar uma imagem de Deus agradável às pessoas, que se adapte, não é, a um discurso politicamente correto, de um tempo em que não se deve falar de ira, mas de amor, de perdão, de misericórdia e de compaixão. Então, quando o homem tenta descrever Deus segundo os seus próprios conceitos, este não é o Deus verdadeiro que se revelou na Bíblia com todos os seus atributos na manifestação da sua perfeição. Então, cuidado com igrejas, doutrinas, que tentam criar sempre um caminho muito largo e fácil, onde este Deus de ira ficou no Antigo Testamento. O Deus do Novo Testamento é o Deus da graça. Vocês já ouviram isso? Não estamos mais no tempo da lei, estamos no tempo da graça. Este é um ensinamento sutil e perigoso. Não, o mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. O Deus de ira do Antigo Testamento é o mesmo Deus de ira do Novo Testamento. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Da mesma forma que o mesmo Deus de graça do Novo Testamento é o Deus de graça e misericórdia do Antigo Testamento, o mesmo, único e verdadeiro, imutável Deus, do qual nós devemos temer, mas não ter medo, porque João diz que o amor lança fora todo o medo. No amor não existe medo. Este medo de Deus, ele é dissipado quando o amor de Deus se manifesta a nós. E a lição de hoje vai nos mostrar que amor grandioso de Deus por nós, que para aplacar a sua ira, providenciou para nós a propiciação dos nossos pecados, para que nós fôssemos perdoados e reconciliados consigo mesmo. Então a propiciação está na Bíblia. Deuteronômio 21, 8 e 9 diz: Sê propício ao teu povo de Israel, que tu, ó Senhor, resgataste, e não ponhas a culpa do sangue inocente no meio do teu povo de Israel, e a culpa daquele sangue lhe será perdoada. Assim eliminarás a culpa do sangue inocente no meio de ti, pois farás o que é reto aos olhos do Senhor. Mais um texto do Antigo Testamento apontando para esta doutrina, a doutrina da propiciação. E aqui tem uma palavra muito importante nessa doutrina, o sangue. Para haver propiciação de pecados, é necessário o derramamento de sangue. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E no Antigo Testamento, um animal era morto, e o seu sangue era derramado e aspergido sobre a congregação para representar este ato propiciatório, onde Deus Santo está ali aceitando e perdoando o pecador para que se aproxime dele. Vamos ver também no Novo Testamento. Se você abrir a sua Bíblia, eu peço que você abra lá em Romanos, capítulo 1, nós vamos ver que o Deus de ira do Antigo Testamento também é o Deus de ira do Novo Testamento. Romanos capítulo 1, nós temos o verso 16 que diz: Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Vocês conhecem esse versículo? Conhece, né? Alguém ainda se envergonha do Evangelho? Que pergunta, né? Deixa eu confessar uma coisa para vocês, meus irmãos, esse texto me incomodava e muito, e volta e meia me incomoda, porque nós não devemos ter vergonha do Evangelho, mas às vezes nós somos surpreendidos com um sentimento de constrangimento, né, de acanhamento, quando alguém fala do Evangelho, quando alguém fala de Jesus perto da gente, ou quando a gente tem que falar de Jesus para alguém. E por que esta vergonha, esta inquietação, ou até mesmo esta timidez? É porque nós, muitas vezes, olhamos o Evangelho como um objeto que nós temos que descrever e apresentar, e não como algo que nós experimentamos, vivemos e conhecemos. E aquilo que nós conhecemos e como nós conhecemos o que é o Evangelho, não terá nenhuma dificuldade, nenhum sacrifício em você falar dele, porque a sua vida é a transformação do Evangelho. Então, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você faz, está relacionado a isso. Então, tudo que você vive manifesta este Evangelho. E não somente através da sua vida, mas através das suas palavras, você vai contar isso.
Assim como nós contamos muitas coisas boas que acontecem conosco nas coisas mais comuns. Um remédio que foi eficaz no tratamento de saúde, não é? Um tipo de dieta que conseguiu ajustar todos os nossos exames. E assim como nós compartilhamos essas coisas com as pessoas ao nosso redor, com as pessoas que queremos bem e com outras também, o Evangelho, muito mais do que isso, é a salvação de Deus em Cristo na sua vida. É impossível que nós não queiramos falar disso. Então, quando você tiver esse sentimento de que tem vergonha do Evangelho, é porque talvez você está objetificando o Evangelho, transformando isso em um produto. E o Evangelho não é um produto. Deus não precisa dessa propaganda do marketing, de um produto que Ele criou para a humanidade. Não. O Evangelho é a manifestação do amor de Deus. E Paulo diz aí no verso 17, veja aí, leia comigo. Verso 17. Olha aí. O Evangelho é a manifestação da justiça de Deus, a revelação da justiça de Deus, dizendo que o justo viverá por fé. E o que é que isso significa? Que justo? Por que esta fé? E o verso 18 vai responder por que a justiça de Deus precisa de... Nós precisamos que a justiça de Deus seja executada por meio de um mediador. O verso 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Quando é que Paulo está falando isso? Para a cidade de Roma, nos dias 60, 70 depois de Cristo. Então a ira de Deus continua válida? Não era coisa do Antigo Testamento? Não deveria ter uma nova apresentação, uma nova revelação? Vejam, meus irmãos, Paulo está falando que ele não se envergonha do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Salvação para quê? Porque a justiça de Deus se manifesta e se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O Evangelho, então, é o meio pelo qual Deus revela a sua justiça para que aqueles a quem Ele escolheu sejam libertos e livrados da ira que se revela contra toda impiedade e perversão dos homens. Então, naqueles dias, a ira de Deus continua sendo a mesma ira. O Deus Santo inflama a sua ira contra todos aqueles que praticam impiedade e perversão e que detêm a verdade pela injustiça. Continua valendo até hoje. Quando Paulo escreve a Timóteo, ele diz: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, não é? Que tempos difíceis serão aqueles? Os homens serão arrogantes, jactanciosos, avarentos, desobedientes aos pais, implacáveis, mais amantes do prazer do que de Deus. E uma coisa interessante nesse texto, da segunda epístola de Paulo, né, capítulo 3, é que ele diz assim, nos últimos dias, e nós associamos que serão os últimos dias também. E tudo que o Paulo descreve aqui vai se intensificar de hoje até a volta de Cristo. Cada vez mais o amor de muitos esfriará, né, o mal se multiplicará. Mas o que é interessante é que Paulo diz assim, foge também destes. Ou seja, nos dias de Timóteo, estes homens estavam manifestando a sua injustiça, a sua impiedade, neste nível, nesta gravidade, contra o Deus Santo que se revela dos céus, com a sua justiça e com a sua ira. Então a ira de Deus continua sendo um dos seus atributos, e nós devemos entendê-la para que nós saibamos do que nós somos livrados. Então o apóstolo Paulo está escrevendo aos Romanos sobre a ira de Deus contra a impiedade dos homens. Que homens? No capítulo 1, ele vai dizer que esses homens são os homens gentios, os que não foram criados dentro da religião judaica, que não foram criados dentro do conceito dos preceitos de Deus, dos oráculos do Senhor, como os judeus o foram. Entretanto, esses homens que aparentemente não foram criados dentro de uma igreja, tem muita gente aqui que vive nesse conceito. Não, você foi criado na igreja, você crê isso, porque desde cedo seus pais lhe levavam para você aprender isso. Eu não tenho essa relação de educação. Mas Paulo está dizendo que esses homens, mesmo não sendo conscientemente religiosos, eles na prática o são.
porque todo ato de injustiça é contrário a Deus. Porque diz o Paulo que eles, conhecendo a Deus, não lhe deram louvor, nem o glorificaram. Antes, verso 21, foram obscurecidos pelos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Senhor incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível. Então esses homens sabem que Deus existe e que manifesta atributos invisíveis, mas entretanto eles adoram a criatura ao invés do Criador. E Deus então os entregou às suas próprias paixões, Deus os entregou aos seus próprios pecados, e esses homens se lançam cada vez mais neste abismo. E o apóstolo Paulo então disse que tais homens são indesculpáveis. Eles não adiantam eles dizerem que não acreditam em Deus, que não aceitam Deus. No coração, a lei do Senhor diz que existe um Deus e eles são culpados. Mas também Paulo diz que os judeus são culpados do pecado, porque tendo os oráculos de Deus, rejeitaram ao Filho de Deus, e da mesma forma que os gentios precisam de perdão, porque as suas obras são insuficientes. Paulo fala sobre a circuncisão, sobre a incircuncisão, que eram rituais e símbolos de um pertencimento à aliança, mas, no entanto, a circuncisão do coração manifesta a verdade, mas não a circuncisão do corpo. Aquele ritual era um ritual de aparência, quando, na verdade, eles rejeitavam e transgrediam a lei. Ou seja, Paulo conclui que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos, gentios e judeus. E, ao mesmo tempo, todos os homens, todas as criaturas humanas são pecadoras e estão perdidas. E o que, então, acontece com eles, diante da ira de Deus? Serão mortos pelos seus próprios pecados, culpados pela sua própria transgressão. Deus não é injusto. Deus não é injusto. Ele é perfeitamente justo. Ele é o reto juiz. E ninguém tem como apresentar diante dele qualquer tipo de obra ou mérito para obter dele algum favor. Então, nós não temos como fazer um jantar preferido para Deus. Nós não temos como comprar um presente caro para aplacar a ira de Deus. Porque o melhor que fizermos, o mais caro que obtivermos, estará manchado com o nosso pecado, e Deus é santo e puro. Seus olhos não podem ver o mal. Então, não há nada que nós possamos oferecer a Deus para aplacar a sua ira. Mas aí vem a resposta graciosa de Deus. No versos 21 em diante, Paulo diz: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Veja o verso 22, justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, tanto judeus quanto gentios. Todo aquele que crê, quer judeus, quer gentios, eles são salvos pela justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. Verso 23, pois todos, leiam comigo. Isso. Só quem escovou o dente hoje. Vamos, verso 3, 23. Pois todos... Ora, mas qual é a notícia? No entanto, foram justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E verso 25 é o versículo-chave. A quem Deus propôs no seu sangue, lembra do sangue? Do animal derramado como propiciação? Agora Deus propôs no seu sangue, sangue de quem? De Cristo Jesus, como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para Ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, tanto no Antigo Testamento, o sacerdote se apresenta com um ato de propiciação pelo pecado do povo, para aplacar a ira de Deus e serem poupados do juízo. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo então aplica toda esta verdade, mostrando que a ira de Deus permanece sobre aqueles que praticam impiedade, e esta ira é implacável. O homem não tem como agradar, não tem como atender, não tem como se justificar por suas próprias obras. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, manifesta a sua justiça através do seu próprio Filho, a quem Deus, Ele mesmo, propôs no seu sangue como propiciação. Então a propiciação
é um tema do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o coração do Evangelho para nós entendermos o que significa este ato de Deus em Cristo Jesus por nós. Vamos adiante? Então, a propiciação é um tema bíblico. J. Packer, esta é a imagem do autor deste livro, ele diz que a propiciação deve ter um lugar no seu cristianismo. Você tem que entender isso e entender o Evangelho à luz desta verdade. Na fé exibida no Novo Testamento, este tema é um tema central. O amor de Deus, a encarnação do Filho, o significado da cruz, a intercessão celestial de Cristo e o caminho da salvação, tudo isso deve ser compreendidos à luz da propiciação. Quando nós entendermos o que foi a manifestação deste amor de Deus, este ato de doação, onde Deus mesmo propôs enviar e permitir que o seu Filho morresse naquela cruz, o significado da necessidade da cruz, por que Jesus teve que ir para a cruz, não é? Por que Cristo teve que vir até nós para ser o caminho da salvação. Quando nós entendemos a propiciação, nós vamos entender melhor tudo isto, e então este evangelho que nós anunciamos e pregamos, nós não teremos vergonha, pelo contrário, nós teremos grande alegria em anunciá-lo a toda criatura, de que Deus em Cristo perdoa os pecadores. Ele continua dizendo que ainda que nós mesmos, citando o apóstolo Paulo, preguemos qualquer outro evangelho que não seja o evangelho que foi pregado, seja anátema ou maldito. E ele então conclui dizendo que um evangelho sem a propiciação em seu coração é um outro evangelho daquele que Paulo pregou. Então há o perigo de você não entender e não compreender profundamente esta doutrina da propiciação na obra de Cristo em nosso favor. Vamos avante, por favor. Não é meramente a expiação. A expiação é uma ação que tem o objeto, como o pecado como seu objeto. Não é? Quando nós lemos aqui, o Maurício leu o Salmo 32, fala a respeito de bem-aventurado o homem a quem não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo, e cujo pecado é coberto. Então a expiação é este ato de cobertura, ou afastamento e a extinção do pecado. Obviamente, se nós lembrarmos no Antigo Testamento, os sacerdotes, eles recebiam os animais que eram apresentados pelas famílias, cada membro da família era representado naquele ato, através daquele animal. As famílias mais ricas levavam um animal maior, de maior porte, as famílias mais pobres até mesmo pássaros, mas todos tinham como apresentar, não é, o objeto do sacrifício, o animal. E este animal era morto, então este pecado era expiado. Este pecado era coberto, este pecado era anulado na conta, na dívida de cada um daqueles homens e daquelas famílias. Então este é o ato, não é, da expiação. No entanto, a propiciação, ela vai mais além, ela complementa este ato. Não somente ela considera a expiação como a anulação do pecado, mas a propiciação vai avante para fazer a reconciliação com Deus. Então a propiciação é o perdão dos pecados, se manifestando através da reconciliação com Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 5 de Romanos, diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, essa justificação, que é um ato judicial, ela defere uma sentença do perdão de Deus a cada um daqueles que creem, quer judeus, quer gentios, e esta declaração de justificação, ela é dada mediante a propiciação de pecados, que foi cumprida em Cristo Jesus, pelo derramamento do seu sangue, uma única vez, definitivamente. Então, este ato propiciatório de Jesus foi recebido por Deus, foi aplicado por sua justiça, foi aceito, e então, todo aquele que crê em Jesus recebe uma sentença do reto juiz, justificado, mediante a fé. Por isso que Paulo diz que a verdade do Evangelho é que o justo viverá por fé. Quem é o justo? Aquele que faz boas obras? Não. Porque não há um justo, nenhum sequer, esta é a afirmação de Paulo e das Escrituras. Mas que justo que vive pela fé é este? O justo é aquele que foi declarado justo, aquele que foi justificado, não pela sua própria obra, mas pela obra de Cristo, na cruz, derramando o seu sangue. Então, essa justificação, mediante a fé, produz o quê? Paz com Deus. Que paz é esta? A reconciliação, que é a conclusão deste ato de propiciação. A expiação limpa o pecado, afasta o pecado.
a propiciação reconcilia o pecador com o seu Deus. John Murray diz assim: a ira de Deus é dinâmica e efetivamente operante no mundo dos homens, e é por ser procedente do céu, do trono de Deus, que ela é deste modo ativa. Ou seja, a ira de Deus não está interrompida, ela não foi interrompida. A ira de Deus não está ociosa. Você já viu aquele sentimento que vem às vezes assim: onde está a justiça de Deus? Tantos males acontecendo no mundo, tanta injustiça. Será que Deus se esqueceu de nós? Será que Deus está distante de nós? Ao longo dos séculos, muitas pessoas pensaram isso, em um Deus que criou todas as coisas e se ausentou e deixou o mundo ao seu próprio governo, deixando que suas leis, deixando que os homens decidissem o rumo da humanidade. Não é isto. Nós cremos em um Deus que criou todas as coisas, em um Deus que é transcendente, está acima de tudo e de todos, mas, ao mesmo tempo, um Deus que se faz presente, que atua, que governa, que gerencia, por meio da sua providência, todos os atos da nossa existência. Toda a sustentação do mundo, todas as inclinações do nosso coração, tudo isso está governado por um Deus que ainda é e sempre será o Deus de ira, o Deus que é fogo consumidor. Lá em Romanos, nós lemos aqui, o verso 25 diz assim: manifestou a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. O que é que Paulo está falando? A ira de Deus se manifestou no dilúvio, correto? Deus chama Noé, manda ele preparar uma arca para colocar a sua família e alguns animais, para que eles fossem poupados da ira de Deus que se acendeu contra o homem. Gênesis 6 diz que os desígnios do homem, do seu coração, eram continuamente maus. E havia Deus, então, Deus se arrependeu de ter criado o homem. É que essa expressão é uma expressão que apenas diz que Deus manifestou a sua indignação, a sua ira, a sua insatisfação com a atitude do homem em seu pecado. E então traz o dilúvio como juízo. Um juízo perfeito e justo sobre homens pecadores. Mas Deus colocou no céu um marco, um sinal da sua aliança de que, por meio das águas, o mundo não seria mais destruído. E desde então, do dilúvio até os nossos dias, a humanidade caminha com a falsa sensação de que pode fazer qualquer coisa, que Deus está silêncio, tranquilo e calmo. E vai multiplicando os seus males, vai dando vazão às suas paixões, às paixões do seu coração. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: olha, vocês acham que Deus deixou essa geração impune? Eles não perceberam que todo este período, até a vinda, na plenitude dos tempos, do nascimento de Jesus, é a manifestação da misericórdia de Deus? Por isso que nós não devemos ter medo de falar da doutrina da ira de Deus, porque quando falamos da ira de Deus, estamos ao mesmo tempo falando da sua misericórdia, que sustenta esse povo. Sabe aquelas águas que se romperam do centro da terra e desceram dos céus e que destruíram toda a humanidade? Esta água, esta chuva é controlada pela misericórdia de Deus, que cai na terra do ímpio, que irrega a terra para plantação de soja, de milho, de tantos alimentos, que sustenta não somente os cristãos, chove lá para dar banana boa e saudável, para o seu Ailton vender e presentear muitas pessoas na igreja, bênção de Deus, mas também essa água que rega essas terras, rega a terra daquele ímpio lá, multimilionário, que está plantando soja e oprimindo o povo, investindo o seu dinheiro nos seus próprios silos, e não está nem um pouco preocupado com a realidade social de um país. Mas é graça de Deus. No entanto, este tempo, ele está se encaminhando para um tempo de conclusão. E a manifestação da ira veio com a manifestação da graça. E esta manifestação da ira, a lição vai apontar para isso, que nós devemos entender e compreender, acontece na cruz, no Gólgota. E nós vamos perceber a gravidade e a importância da morte de Jesus na cruz, para que, por meio da sua morte, Deus manifestasse o seu perdão e a propiciação dos nossos pecados. Então, Paulo diz: agora, a aceitação, perdão e paz são livremente dados àqueles que até então eram ímpios. Capítulo 4, verso 5. Os inimigos de Deus foram feitos amigos de Deus, porque Deus propôs no seu sangue enviar o seu próprio Filho como propiciação pelos nossos pecados. Vamos à frente. Alguma pergunta até aqui? Alguma observação?
10 segundos enquanto eu abro aqui a água. 10. Fiquei nervoso agora. Você vai ganhar 2 segundos. 9. Pronto, Mike. Pergunta. Enquanto o senhor abre aqui. Pode perguntar. Paz do Senhor, irmãos. Então, pastor, a ira de Deus foi imputada em Cristo, né? A questão é possível que um cristão, um homem que acredita fielmente em Deus, ele experimente a ira de Deus se ele estiver em pecado? Tudo bem. Vamos lembrar daquele exemplo do pai chegando em casa e recebendo, depois de um jantar delicioso, né, de um afago, de uma casa mais limpa e perfumada, o filho veio correndo, o abraçou e o beijou, né? Bem piedoso. E aí tem um envelope na mesa, né? O pai vai abrir o envelope finalmente, com as notas vermelhas daquele filho, vou chamar aqui de irresponsável, porque não é o meu filho, eu não sei se é o seu, quem é, para não exagerar na dose. E aí a orelha do pai começa a ficar vermelha, a mão esquerda começa a bater assim no canto da mesa, e ele não sabe se ele agradece o jantar ou se ele fica mais chateado com o filho e com a mãe que se colocou no meio dessa conversa, ele começa a se inflamar. Então ali há uma manifestação da ira do pai contra a irresponsabilidade do filho. E numa determinada medida, qual será a reação do pai? O que é que ele poderá fazer para, não é, resolver aquela questão? Então, em um conceito natural, normal de vida humana, de existência humana, ainda nos nossos dias isso é normal, ele vai reclamar do filho, vai disciplinar o filho, vai corrigir o filho, vai privar o filho de alguns confortos para que ele aprenda. Vai disciplinar o filho porque ele ama o seu filho. Apesar de ter sido um ato ofensivo, irresponsável, né, a sua ira ela se direciona para a correção. Ele não vai tirar o filho da escola, ele não vai botar o filho para fora de casa. Então, se nós que somos maus, damos boas coisas aos nossos filhos, e até na manifestação da nossa ira, nós não vamos além, então quem dirá de Deus como nosso Pai? Obviamente que esse sentimento, ele precisa ser corrigido, e a propiciação vai nos mostrar isso. Que a ira de Deus, ela é terrível, ela é grandiosa, ela é poderosa, ela é imbatível, não é? Quando Deus age, ninguém pode impedir. Se não me engano, o Salmo 18 descreve a oração do salmista, clamando a Deus por socorro. E quando Deus o ouve, né, isso é apenas uma expressão, Deus se levanta como um guerreiro irado. E à medida que ele avança para socorrer aquele que clamou por ele, que o ama, a quem ele ama, né, os montes saem derretendo ao seu redor. É uma descrição de um ato de guerra, é uma descrição do que acontecerá quando Deus voltar, né? Então, aquela descrição do Salmo 18 é a ira de um Deus que vem em socorro do seu filho. Agora, ai daqueles que são inimigos dos filhos de Deus, que são inimigos de Deus. Então, um crente, ele é crente porque ele sabe que Jesus morreu por ele. Um crente que sabe que Jesus morreu por você, ele não teme a ira de Deus. Por quê? Porque a ira de Deus já foi derramada no Filho de Deus, em Jesus na cruz. E esta ira que foi lançada sobre Cristo foi pacificada a nós através da justificação. Isto é o ato de propiciação. Crer nesta doutrina, crer nesta verdade, é você entender que a ira de Deus se manifestou de fato, e se manifestará, e se manifesta. Mas sobre nós, não vem a ira de Deus punitiva, vem a sua correção, como um pai que disciplina a quantos ama, na medida justa, na medida necessária do que nós, né, pecadores, estamos sendo disciplinados. E Deus é sábio em mandar a disciplina ao filho na medida exata da correção, da cura, mas não mais a ira da sua justiça que foi lançada sobre Jesus. Então nós não precisamos ter medo da ira de Deus, nós devemos temer o Deus que é santo, Deus de ira. Mas este medo não mais existe no coração. Quando João diz lá na primeira epístola que no amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo, o que é que ele está dizendo? Que medo é este? É o medo exatamente do juízo e da justiça de Deus. Por que é que nós não devemos mais ter este medo? Porque na cruz, um dia, já aconteceu, meus irmãos, Deus lançou a sua ira sobre o seu próprio Filho,
para que todo aquele que crê em Jesus não seja atingido por esta ira. Porque esta ira, ela é justa, e ela não foi deturpada, modificada, readaptada, ela foi manifestada sobre o Filho, em todo o seu furor. Por isso que Jesus clama: Deus meu, por que me desamparaste? É o que o texto, a morte de Cristo, vai nos mostrar. Naquele momento, a ira de Deus, do seu juízo eterno, poderoso e reto, foram lançados, a ira foi lançada sobre Jesus. E Jesus a recebeu e morreu, para que através da sua morte nós fôssemos poupados desta ira. E então a propiciação é este ato. Observe ali o que está escrito. A expiação foca, aliás, dá uma olhada aí, vou ler os dois lados, vocês vão dizer o que cada um corresponde, tá certo? Do meu lado esquerdo aqui, qual é o foco de um desses dois atos, expiação ou propiciação? A ira de Deus ou a justiça de Deus? Do outro lado, o foco é o pecado do homem. De um lado, o significado deste ato é apaziguar ou tornar Deus favorável. O outro é remover, cobrir ou pagar a culpa do pecado. A função de um desses atos, de um lado, é satisfazer a justa indignação de Deus contra o pecado. Do outro é reparar a ofensa causada pelo pecado por meio de um sacrifício substitutivo. Qual é o resultado de um? Deus deixar de estar em estado de ira judicial contra o pecador, e o outro, o resultado é a culpa é eliminada ou satisfeita diante da lei de Deus. Em termos simples, uma dessas doutrinas fala a respeito do apaziguamento da ira de Deus, e o outro fala da remoção ou pagamento do pecado. Você já consegue identificar quem é quem aí? Já? Posso sortear alguém para responder? Vou perguntar de novo. Vocês já estão preparados para responder? Então, deixa eu ver. Quem abaixar a cabeça, eu vou escolher, porque no exército era assim. Voluntário, eu quero abaixar a cabeça. Você que está me olhando aí, alguém levantava curioso, isso mesmo. Mike, qual dos dois você acha que é propiciação? Qual dessas duas colunas aí? A primeira, né? Onde a ira ou a justiça de Deus estão relacionados à propiciação. Quem concorda com o Mike, levanta a mão. Ninguém. Olha de novo, Mike disse que onde tem escrito aqui, propiciação é tratamento do apaziguamento da ira de Deus. Ele está achando que essa coluna aqui, que vocês estão vendo do lado de cá, do lado esquerdo de vocês, é propiciação. Quem concorda com ele, levanta a mão. Espera aí, eu estou invertido aqui, ó. Pensem aí. Tem palavras-chave aí. Vamos lá. Os presbíteros deixam para responder depois. Vou poupar vocês. Vocês conseguem identificar qual é a coluna, foco, significado, função, resultado e a simplificação do termo? Do lado esquerdo de vocês, onde começa com a ira ou a justiça de Deus, o que é que vocês acham? Mike disse que é propiciação. Quem concorda com o Mike? Mike, você tem um apoio irrestrito de Caio. Caio está ali firme dizendo, é isso mesmo. Mais alguém? E quem acha que eu... Vou explicar de novo. Olha, nós temos duas colunas aí, correto? O título em cima diz que cada uma dessas colunas representa ou a expiação ou a propiciação. Tá certo? Então, do lado esquerdo, onde tem foco, a ira ou a justiça de Deus e todas as demais, Mike diz que essa coluna representa a propiciação. Até agora, somente Caio está concordando com ele. Olhem de novo, olhem as palavras-chave. Mais alguém vai concordar com o Mike? Seu Juarez, olha aí, ó. Denilson ali, a turma está... Vamos lá, mais 5 segundos. E quem não concorda com o Mike, acha que propiciação foca o pecado do homem, foca a culpa que é eliminada? Sim. Então, vocês acham que a coluna de cá é que fala de propiciação, né? Quem concorda com... Porque não tem neutralidade. Nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, não vale. Então, quem apoia Mike diz que a propiciação trata do apaziguamento da ira de Deus.
Quem não concorda com Mike está dizendo que a propiciação trata da remoção ou pagamento do pecado. Eu falei agora há pouco sobre isso. Última chance? Então lá, vou responder o seguinte. Quem concordou com Mike está certo. Por quê? A expiação, ela visa o pecado, tratar o pecado, esconder o pecado, afastar o pecado e pagar a culpa do pecado. Isso é a expiação. Mas a expiação, ela precisa de uma outra ação, que é a propiciação, que é o quê? Aplacar a ira de Deus. Não somente tirar o pecado, mas atender à ira de Deus, não é? Então, são atos contínuos. Obviamente que nós vamos entender que eles estão sempre unidos. É uma questão apenas didática. Não é? É como alguém que trata o pecado, mas precisa resolver a questão com quem pecou. Às vezes acontece isso muito entre nós. Nós cometemos pecado uns contra os outros. E muitas vezes achamos que satisfaz apenas deixar de cometer aquele ato. Não, nunca mais eu fiz isso, nunca mais eu falei isso, nunca mais eu fiz isso com aquela pessoa, nunca mais eu falei dela daquele jeito. Mas não é somente deixar de praticar o pecado, é reconciliar-se com a pessoa, né? Então, são atos contínuos. Você deixa de fazer aquilo que ofendeu, mas você vai se retratar, você vai pedir perdão, você vai se aproximar da pessoa para que ela também, não é, resolva essa questão com você. Lembra o que o reverendo Milton falou aqui no domingo passado? De coisas que às vezes a gente nem sabe que a pessoa está ofendida, mas quando sabe, vai lá e resolve, não é? Mateus 18 mostra isso. O texto que fala que nós devemos deixar a oferta no altar antes de oferecer sacrifícios a Deus, lembrando que temos pendência com alguém, é porque não somente deixamos de cometer o pecado, mas vamos nos retratar, vamos nos reconciliar, vamos resolver as questões com quem foi ofendido. E, obviamente, diante de Deus não temos como fugir. Então, a propiciação, ela complementa a expiação no sentido de que não somente o pecado foi coberto, mas a reconciliação foi estabelecida, a paz foi restabelecida. E imagine, então, que naqueles dias de Moisés, e até nos nossos dias, com uma diferença fundamental, nos dias de Moisés, o sacrifício do sumo sacerdote valia por 1 ano. Mas, durante 1 ano, aquele povo continuava pecando. E, ao longo deste 1 ano, todo pecado, eles tinham que apresentar um sacrifício pelo pecado, né? E aquilo era renovado, aquilo era continuamente, né, repetido. E o autor de Hebreus então vai dizer, tudo isso fazia uma rotina, mas agora em Cristo Jesus isso foi definitivamente, né, terminado. Nós continuamos pecando? Continuamos. Mas o sacrifício de Jesus já nos declarou numa condição diante de Deus de justos, de perdoados, de remidos. Então, quando nós pecamos, como diz João, nós confessamos o nosso pecado, e Ele é fiel e justo para nos purificar o pecado, e nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. João diz, não pequeis, todavia, se você pecar, não que nos dá a concessão de pecar de forma deliberada, mas continuamos pecando porque estamos ainda debaixo da influência do pecado. Ainda caímos em tentação, ainda somos vencidos pelas paixões do nosso coração. Mas não somos mais escravos do pecado. Paulo também diz isso aos romanos. O pecado não tem mais domínio sobre vós. Então, nós podemos e devemos dizer não ao pecado e trabalhar todos os recursos para não cometer aquele pecado. Mas Cristo na cruz já nos perdoou, inclusive, daquele pecado e dos pecados futuros. E isto é um ato judicial. Foi através da propiciação que Deus restabeleceu conosco, não é, a paz. Paulo diz que nós recebemos o ministério da reconciliação, a saber que Cristo estava reconciliando o mundo consigo mesmo, ou seja, Cristo foi enviado para mediar esta relação. Ele morre, cobre, paga o pecado e ele nos reconcilia com o Pai. Então, a expiação, ela aponta para uma parte deste ato e a propiciação complementa, avançando para a reconciliação. Seu Juarez, pois não. Sim. Quando Cristo veio, ele derramou sangue, expiação. Ao mesmo tempo, ele ressuscitou e
fez a obra completa, expiação e propiciação. Isso. Ou seja, está perdoado definitivamente o nosso pecado. É lógico, nós temos a responsabilidade de buscar essa cidade. Então, nesse sentido, assim, vai ficar mais fácil, porque antes era perdoado os pecados, mas a pessoa voltava a pecar e tinha que trazer outro animal. Cristo não, ele fez Definitivamente. Porque ele foi o perfeito sacrifício, o Cordeiro de Deus, e foi, ao mesmo tempo, o perfeito sumo sacerdote. Então, tanto ele que foi quem ofereceu o sacrifício, como ele foi o próprio sacrifício. Então, neste ato, os dois elementos, o mediador e a oferta, quem derrama o sangue, foram definitivamente perfeitos. E aí o sacrifício foi recebido definitivamente por Deus, através dessa morte. Tudo que antes era de forma parcial, incompleta, foi cumprido em Cristo, como perfeito sumo sacerdote, e ao mesmo tempo o cordeiro sem mácula, sem mancha, ou seja, sem pecados. O animal que era levado tinha que ser das primícias, sem manchas, sem defeitos. Os judeus eram tão cara lisa, né, que eles levavam o animal que estava mancando logo, porque era um prejuízo menor para o rebanho, e Deus disse assim, vocês não estão entendendo o que eu estou exigindo de vocês. Mesmo nessa concessão de vocês trazerem um animal, porque quem devia morrer era o pecador. Só que se Deus aplicasse a ira de Deus sobre cada um de nós, na nossa própria justiça, no nosso próprio mérito, nós seríamos mortos imediatamente. Não teríamos nem reincidência, porque o primeiro pecado já seria consumido pela ira de Deus. Mas o que é que Deus fez? Reteve a sua misericórdia. Até quando? Até a plenitude dos tempos, quando Jesus Cristo veio. Quando Jesus Cristo veio, Deus então, ele prepara o tribunal e dá uma sentença, levando Jesus à cruz. E ali naquele ato único, definitivo, não é? Deus executa o seu juízo sobre o próprio Filho, para que todo aquele que crê no Filho, sendo colocado ali à sombra de Cristo, seja poupado da ira vindoura, dessa manifestação da ira. Então, Jesus Cristo veio exatamente para cumprir isso, para que todo aquele que nele crê, ninguém mais precisa trazer um animal aqui, abrir um corredor aqui, viu, Denilson, para a gente trazer bodes e ovelhas e pombinhos e rolinhas, não precisa, porque Cristo fez esse sacrifício. Quando a serpente foi levantada no deserto, o que é que as pessoas precisavam fazer para serem curadas? Olhar para a serpente. E Jesus disse, assim como a serpente foi levantada, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então, Cristo foi levantado naquela cruz, uma única vez. E o que é que nós precisamos fazer? Ir 50 domingos no ano para a escola dominical, 45 cultos à noite no ano. Não são esses sacrifícios. Isso deveria ser um ato de gratidão, porque nada que nós oferecermos vai aplacar uma ira perfeita e justa. Mas o que é que nós fazemos? Olhamos para Cristo. Cremos no seu sacrifício, olhamos para a cruz e, crendo nele, somos livrados desta ira. Por quê? Porque fomos justificados. Quem tem processo judicial aqui? De algum tipo, qualquer tipo de processo na justiça. Alguém tem? Eu tenho um lá que outro dia chegou a notícia que eu nem acreditei. Diz lá que o juiz deu uma sentença. Aí você fica agora dizendo assim, deu a sentença, mas quando é que vai se cumprir? Não é? Então, na justiça, o juiz declara e ele executa a sua sentença. Por mais que a outra parte tenha o direito de recorrer, pode cair na mão de Alexandre de Moraes, mas a minha sentença está nas mãos de Deus, ninguém tira da mão dele. E esse juiz já sentenciou o nosso caso. Fomos perdoados, fomos justificados, fomos redimidos. E o que Deus fez é que Deus publicou esta notícia. Esta sentença foi publicada em última instância, irrevogável. E o seu nome está lá, perdoado, redimido, justificado. Então, essa sentença, ela é imutável. E o seu nome está lá, por causa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é que selou essa sentença com o seu próprio sangue. Então, tudo o que foi exigido da sentença foi cumprido por Cristo e aplicado a nós. Este é o ato de propiciação. Vamos avançar aqui um slide para vocês entenderem ainda mais isso. Falamos recentemente sobre a ira de Deus, né? Foi a minha primeira lição desse livro. A ira de Deus não é uma raiva caprichosa, né, mal-humorada, aquele ímpeto descontrolado de alguém raivoso.
não é algo assim de malícia, de maldade, de crueldade, sabe? De espezinhar a pessoa, de maltratá-la. Eu creio que, em alguma medida, em algum momento da vida, nós fizemos isso com alguém. Fomos perversos na punição. Né? Um requintezinho de crueldade, a vingança do orgulho ferido. Às vezes no trabalho, às vezes em casa, com o esposo, com a esposa. Não basta só dizer que a pessoa fez errado, precisa maltratar um pouco mais, lembrar, provocar de novo. Olha, não faça isso de novo. Nós fazemos isso ou não fazemos? Mas não queremos que Deus faça isso conosco. E Deus não faz, porque Ele é Deus. Então, isso deveria ser até a medida para que nós tratemos os outros com esse respeito. Quando você perdoar, não jogue na cara. Essa é uma expressão teológica muito conhecida, né? Está jogando na cara? Na Bahia chama assim, está alegando? Quer dizer, está trazendo à tona aquilo que você disse que um dia perdoou. Então, a ira de Deus não é assim. A ira de Deus é em função da sua santidade, que se manifesta na exigência da sua lei moral. Sede santos, porque eu sou santo. E essa justiça se manifesta nos seus atos de juízo e recompensa. Então, a ira de Deus é a santa repulsa do ser de Deus contra aquilo que contradiz a sua santidade. Ela se expressa através de uma emanação positiva do descontentamento divino. E esta ira é justa. É a reação correta da perfeição moral para com a perversidade moral das criaturas, que somos nós. Pensamentos, atitudes. Deus é perfeito, meus irmãos. E se nós não entendermos que Deus é perfeito, continuaremos fazendo as coisas de forma relaxada para Deus. Sempre na parcialidade, sempre no interesse, sempre em segundo plano. Se nós entendemos que Deus é perfeito, justo, é um Deus santo, nós faremos tudo que temos que fazer da melhor maneira possível, com inteireza de coração, com entrega total, não julgando o que estamos fazendo demais para Deus. E muitas vezes a gente cria na nossa consciência essa ideia, não, esse ano eu me sacrifiquei demais para a igreja, dei do meu tempo, dei da minha saúde. Meus irmãos, o máximo que você puder, precisa ficar aqui de 24 horas nessa igreja, carregando o banco de um lado para outro, para pagar o seu serviço. Depois de 31 de dezembro, você ainda não pagou nem 1/3 da sua pena. Então, pare de associar aquilo que a gente faz como uma recompensa sacrificial para Deus, em que a gente fica ali negociando valores, negociando atitudes e serviço. Deus é perfeito, Ele não precisa de nada do que a gente faz, mas foi dada a nós a oportunidade, o privilégio de apresentar a Deus a nossa vida e oferecer sacrifícios de louvor, sempre mediados por meio de Jesus Cristo, sempre mediados por Cristo. Então, a nossa vida é um ato de gratidão contínua. E um coração grato é um coração cheio da consciência de que a ira de Deus que se manifesta não foi aplicada a nós, porque Cristo a desviou para si mesmo. Então, nós estamos vivos, e não somente vivos aqui, mas vivos por toda a eternidade, porque a ira de Deus se manifestou sobre o próprio Filho. Jesus disse, aquele que crê em mim não entrará em juízo, mas passa da morte para a vida. Por que é que Jesus está dizendo isso? Exatamente porque esta ira de Deus matará todo o culpado, eternamente. E eternamente esses homens que não creem em Deus estarão debaixo desta ira. Haverá choro e ranger de dentes, os homens vão querer morrer e não conseguirão, porque a ira de Deus, que é fogo consumidor, se manifestará permanentemente. A graça, a bondade, o amor de Deus não serão manifestos nesse lugar de ira que é reservado para aqueles que o rejeitaram. E nós estávamos neste lugar e fomos tirados de lá e apresentados puros, santificados, justificados diante desse Deus perfeito. Então, não temos que nem ter medo da ira de Deus, mas temor e respeito reverente, nem muito menos desprezar a perfeição, a santidade e a ira de Deus, com irreverência, sem considerar o que significou para nós estar na presença de Deus. Então é muito comum quando nós vemos pessoas que abusam da intimidade de outras pessoas porque eles deram uma concessão, é como alguém que é uma autoridade no país e de repente você tem acesso a ela e você abusa desse acesso, desrespeitando aquele que merece.
Então chega um momento que isso é tratado e você é expulso daquele lugar. Obviamente, diante de Deus, nós temos que ter essa consciência. E aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus, através de Jesus Cristo, não têm esta atitude irreverente, nem debochada e nem desprezível de transformar as coisas de Deus como coisas comuns. Pelo contrário, tudo aquilo que diz respeito a Deus é tratado com muita seriedade, porque eles compreendem que Deus é santo e perfeito. Vamos à frente para avançar. A propiciação, ela tem 3 fatores muito importantes. Primeiro, que ela é obra do próprio Deus. Foi Deus quem propôs. No mundo, há uma ideia daquele que quebrou o pacto com o seu Deus, de aplacar a ira do seu Deus. E ele inventa o seu jeito. Ele faz do jeito que ele acha que é melhor. Porque o seu Deus é morto. É um Deus inerte, surdo, cego, mudo. Mas, nesta relação, nós nem o procuramos. Nós não sabemos nem o que oferecer para ele. É o que nós ouvimos no último domingo. Fizemos para nós vestes de folhas de figueira. São insuficientes para aplacar a ira de Deus, são insuficientes para esconder a nossa pecaminosidade, a nossa nudez. Elas são insuficientes para nos manter na presença de Deus. É como aquela história da mitologia grega, o sonho de Ícaro, que ele colocou asas para voar em direção ao sol e colou as penas com cera. E à medida que ele se aproximava do sol, a cera derreteu. Quem conhece essa história aí vai lembrar disso. Essas folhas de figueira, ou seja, toda a justificativa humana do próprio pecado, é como esta roupa de cera para chegar perto do sol. Nós ficaremos nus diante daquele que é santo. E assim seremos dizimados pela sua ira. Mas o que Deus providenciou? Deus foi que teve a iniciativa. Matou um animal, derramou o sangue para cobrir o pecado do homem. E o que Deus então fez? Após cobrir o pecado, Deus o afasta para ele não ser morto. E agora ele coloca um mediador entre o homem vestido, expiado pela culpa do pecado, no entanto, para se aproximar de Deus, para falar com Deus, para pedir alguma coisa a Deus, para oferecer sacrifício a Deus, oferta, para que Deus se agrade daquela pessoa. O que é que precisa? Da morte, do sangue no meio deles, de um mediador. E foi por isso que Abel ofereceu o melhor sacrifício do que Caim, porque o sacrifício de Abel não foi dado para Deus sem um mediador, sem o sangue. E é o que Hebreus nos explica. Então Deus veste o homem através da morte de um animal, do derramamento de um sangue, e coloca um mediador. Ninguém mais pode chegar a Deus sem esse mediador. No Antigo Testamento era o sumo sacerdote, e na plenitude dos tempos apontou para Jesus, o sumo sacerdote, ele que veio, se colocou entre o homem pecador e Deus, sendo ele o mediador e o próprio sacrifício. Ele derramou o próprio sangue. Em segundo lugar, a propiciação foi realizada na morte de Jesus. Então Cristo morreu, ele se fez carne para nos representar legitimamente e o seu sangue foi derramado. Aquele sangue que foi derramado do seu corpo naquela cruz representa a morte do Cordeiro de Deus, o sangue da nova aliança, como ele diz, este cálice é a nova aliança do meu sangue, ou seja, o ato final. Por isso que ele precisava ir para a cruz, por isso que Pedro não pôde impedi-lo. Não te faças isso, arreda Satanás, não cogitas as coisas de Deus, mas sim das coisas dos homens. Vejam o que Pedro tentou fazer. Pedro tentou impedir que ele mesmo fosse perdoado pela morte de Cristo. E Deus assim, Jesus falou assim: você não sabe o que eu vou fazer. O cálice que eu vou ter que beber, vocês não podem beber. Eu vou para Jerusalém, serei traído, entregue, morto e crucificado, para que vocês sejam perdoados. E amando os seus, amou-os até o fim. Jesus foi àquele Getsêmani, e o autor vai falar sobre isso, e orou, sentindo todo o peso do meu e do seu pecado sobre si, toda a angústia, todo o abandono, o que o pecado representa. Aquele que veio do Pai, agora está afastado do Pai, para receber do Pai esta ira, este castigo. Então ele sabia que não tinha outra solução. E em todo o tempo Jesus Cristo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E para que vocês tenham vida em abundância é preciso morrer. O cordeiro, o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Então, Paulo diz que a morte é o derramamento do sangue. É exatamente esse sangue da propiciação que, como simbolizava o Antigo Testamento, é agora cumprido em Cristo definitivamente, perfeitamente, poderosamente, plenamente. E a propiciação, ela se manifesta com a publicação. Paulo diz que a morte de Cristo foi uma publicação judicial, né, onde Deus, em Cristo, expôs principados e potestades e rasgou o escrito de dívida que era contra nós. Foi um ato público. Como é público o nosso pecado, a morte de Cristo foi pública. Lá no Império Romano, diante daqueles olhos de romanos, judeus, dos discípulos, de todos aqueles que estavam reunidos, mas aquele sacrifício ele foi publicado na palavra de Deus, para que todo homem saiba o que Deus fez ali naquela cruz. Então essa justiça ela foi manifesta e publicada. Uma das exigências, né, dos princípios legais da justiça é que as sentenças sejam publicadas, para que elas deem conhecimento a todos o que ela está declarando. Então, tanto os vitoriosos pela sentença, quanto os que foram, né, condenados, eles precisam saber, essa notícia precisa ser publicada, e Deus a publicou, Deus a manifestou. Então, definitivamente, esta justiça de Deus se manifestou em Cristo, e ela foi publicada, que Cristo nos perdoou os pecados, nos purificou dos nossos pecados todos, derramando o seu sangue por nós, como propiciação pelos nossos pecados. Fomos perdoados, estamos perdoados, nós vivemos como perdoados e justificados. E de hoje até o futuro, ou quando Deus nos levar, ou quando Ele voltar, estamos nesta condição, nesta declaração irrevogável, justificados, perdoados. O sangue de Jesus nos purificou, porque foi o sangue do Filho de Deus, perfeito, puro e sem pecados. A ira de Deus se acendeu e exigiu que a sua justiça fosse atendida. Para isto precisava de perfeição, de pureza, de santidade. E ninguém, nenhum de nós, tinha algo a oferecer. E Deus, sendo rico em misericórdia, disse assim: eu providenciei um meio. O meu filho aceita ir no lugar de vocês. Ele se despe da sua glória, se fez carne, habita entre nós, manifesta a glória de Deus como unigênito do Pai, e como homem e verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele vai até aquela cruz. E naquela cruz ele recebe a ira de Deus sobre si. Nós não temos como dimensionar nem como imaginar o que aconteceu ali, mas o texto vai nos mostrar uma coisa muito importante. Vamos em frente. A morte de Cristo, ele representa a ira de Deus. A justiça que foi feita, atendida e cumprida. Tudo o que Cristo sofreu ali foi a punição pelos nossos atos de rebelião, pela nossa rejeição a um Deus puro, santo e bom, por todas as ofensas dos nossos pensamentos, das nossas palavras e das nossas atitudes contra um Deus que nos criou para a sua glória. E nós vivemos no tempo da ignorância, fazendo tudo o que nos era possível para ofendê-lo, para não atribuir honra, para desprezá-lo, para rejeitá-lo e nos rebelar contra ele. E todos os nossos pecados cometidos inflamaram a ira de Deus. E naquele dia, no Gólgota, a ira de Deus foi lançada não em mim e não em você, mas no próprio Filho, de forma definitiva, de forma perfeita. E sobre o justo, nós fomos justificados. Não precisamos ter medo do juízo, não precisamos ter medo da ira de Deus. Pelo contrário, conhecê-la é exaltá-lo, glorificá-lo, porque Ele é perfeito. É um único e verdadeiro Deus. E quando a ira de Deus se inflama, nós o louvamos porque Ele é reto. Ele é insubornável. Ele não se deixa enganar. Ele não aceita mentiras nem enganos. Mas sobre nós fomos cobertos pela morte de Cristo, que nos livrou da ira de Deus. Vamos em frente. A força motriz. Todo o Evangelho de Marcos descreve as ações deste verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Nós vimos aqui o texto em que Cristo perdoa o pecado daquele paralítico e também o cura para manifestar a sua divindade e a sua humanidade. E todo o Evangelho de Marcos, que é bem acelerado, mostra as intenções, a direção da vinda e da vida de Cristo para a cruz. Não tinha outra missão a fazer, senão cumprir a vontade do Pai. E a vontade do Pai era esta,
que conheçam a Deus como Deus, para saber que Ele nos perdoa dos nossos pecados, através do Filho de Deus, que morreu por nós. Vamos em frente? E os que rejeitam a Deus? Os que rejeitam a Deus são exatamente o que rejeitam. Primeiramente, a ira de Deus, achando que são capazes de afrontá-la, que esse Deus é o Deus que está deixando as coisas correrem, mas ao mesmo tempo eles rejeitam todo o sacrifício de Cristo na cruz, tudo o que ele significa. Desprezam a este sacrifício substitutivo, desqualificam, não se apresentam, não aceitam o que Cristo fez, rejeitam a obra do Filho. Então esse pecado é gravíssimo. E como o texto diz, o Calvário, aquilo que aconteceu na cruz, e que nós sabemos pelo relato bíblico e pela ação do Espírito Santo na nossa mente, em saber que naquele momento o Deus de ira lançou sobre o próprio Filho, a quem Ele ama, todo o seu juízo para poupar aqueles que creem no nome de Jesus. Aquele ato aponta para o dia em que Deus, com Jesus, se levantar para sobre os que rejeitaram esta palavra, esta pregação da graça e do amor de Deus. No tempo da oportunidade que é hoje, aquela mesma ira será levantada agora sobre os ímpios definitivamente. A ira de Deus, ela é terrível. Não precisamos ter medo dela, mas precisamos compreendê-la, porque à medida que nós compreendemos o tamanho, a dimensão, tanto da ira quanto do amor de Deus, nós vamos entender melhor o que aconteceu naquela cruz. Como aquele homem nos amou e recebeu em si esta ira poderosa de um Deus santo. E quando nós olhamos para Cristo, nós ficamos livres e leves, porque fomos livrados, desviados dessa ira. Mas ao mesmo tempo nós anunciamos que esta ira se manifestará no dia do juízo. Então Deus, sendo longânimo, nos dá ainda hoje um tempo para que anunciemos esta verdade e para que outras pessoas creiam, e todos aqueles que foram eleitos crerão. Mas os que foram rejeitados e que foram rebeldes enfrentarão esta ira no dia do juízo. Não é? O Antigo Testamento diz que o dia de ira é um dia de trevas e não de luz. Vamos terminar. Acho que só falta mais 2. E o que é a paz? É saber que Deus nos reconciliou consigo mesmo. A paz não é um sentimento, eu estou tão tranquilo, hoje está um dia de paz, né? Silêncio. Não é isso, isso é um aspecto. A paz é saber que Deus te perdoou. É você poder saber que Deus te olha por meio do Filho. Quando nós brigamos entre nós, né? Por um tempo ficamos constrangidos de olhar no rosto de outra pessoa, de olhar, né? Ficamos baixando a cabeça, desvia por aqui, desvia por ali, desconversa. Mas quando a paz se restabelece, nós olhamos frente a frente. E esta é a maneira como nós somos recebidos, é diante de Deus, diante do trono. Aquela distância que foi gerada entre o homem e Deus, ela foi aberta por meio do novo e vivo caminho. Jesus Cristo nos dá o livre acesso. Então nós voltamos agora, não mais com aquelas roupas parciais, mas agora vestidos pelo sangue do Cordeiro, purificados e santos diante de Deus. Com liberdade, não é? Se você um dia já foi para a escola, ou vestiu, ou botou seu filho para vestir aquelas fantasias de papel crepom, que o menino não podia nem andar direito para não rasgar, já viu isso? Né? Ou então aquele vestido muito apertado, ou aquela camisa que o botão está prestes a pular da barriga, você fica ali constrangido com seus movimentos. As vestes de Cristo em nós nos dão plena liberdade na presença de Deus, não precisamos ter medo. Mais à frente... O amor de Deus, ele é grandioso, de tal forma que o próprio Filho morreu em nosso lugar. Quanto mais estudarmos e entendermos a ira de Deus, mais vamos entender e dimensionar o seu amor, porque este amor cumpriu o que a justiça exigiu. Salmo 85 diz que a justiça de Deus se beijou com a sua graça, e este encontro foi ali na cruz. A ira de Deus, tão terrível, foi lançada sobre o seu Filho, para que através do seu Filho nós tivéssemos paz. A ira de Deus se inflamou, porque o seu amor é grandioso. E finalmente, não é? Tudo isso para a glória de Deus.
E Jesus fala assim: agora foi glorificado o Filho do Homem e Deus foi glorificado nele. Quando isso? Quando ele foi entregue para morrer em nosso lugar. Aquele ato de traição de Judas era um ato de cumprimento do amor de Deus para levar o próprio Filho para aquela cruz. E naquela caminhada de Jesus, depois de ter partido o pão, ter dado graças e ter oferecido os cálices para aqueles discípulos, para mostrar que nós, em memória, lembramos hoje alegres pelo sacrifício definitivo que ele fez. Ele saiu dali e foi orar no Getsêmani. Aquele momento foi um momento de maior angústia que um ser humano pode passar. Naquele momento, o peso do pecado, a mão de Deus pesava sobre o próprio Filho. O que o salmista descreveu no Salmo 32 não é um milésimo, uma fração do que Cristo recebeu sobre si naquela cruz. Mas ele não desistiu. A oração de Jesus diz, acho que John Stott diz que naquela oração: Pai, afasta de mim este cálice, mas não faça o que eu quero, mas sim a tua vontade. Foi a morte de Jesus ali antes do Gólgota, definitivamente. Porque ele disse que ele nos amou até o fim. E ele saiu dali e foi entregue e morto. Ele poderia ter descido daquela cruz. Aqueles homens que disseram: desce daí, salva-te a ti mesmo. Não havia nenhum impedimento no poder de Jesus de manifestar a sua libertação ali daqueles escravos. Soldados celestiais desceriam e dizimariam todos aqueles que zombavam dele. Mas ele estava impedido pelo amor. O amor por nós, o amor por você. E tudo isso ele fez para que o Filho do homem fosse glorificado e Deus fosse glorificado nele. A nossa vida é uma expressão da glória de Deus porque ela está em Cristo. Mesmo o que nós fazemos com as nossas imperfeições, atribui a Deus glória porque Ele a recebe pelo Filho. Então isso motiva o nosso coração, isso nos envolve com esta obra. Estar aqui hoje, meu irmão, não é uma obrigação, é um ato de gratidão. Lembrando que Deus, em Cristo, nos poupou da ira vindoura. E hoje nós estamos perdoados, libertos, santificados, justificados. Você está aqui em uma corte celestial. Deus está aqui. Essas roupas que nós vestimos aqui são apenas para os nossos olhos. As nossas vestes são vestes brancas diante daquele que se assenta no trono, no alto e sublime trono. Ao nosso lado está Jesus, o advogado junto ao Pai. Todos os nossos pensamentos ao longo desta semana, os nossos atos imprudentes ao longo desses dias e até mesmo aqui agora, estão sendo mediados por esse advogado, Jesus Cristo justo. Então, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós falamos da Bíblia, lemos a Bíblia, quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando não pelo nosso próprio mérito, não pela mera ousadia, mas pelos méritos de Cristo. Quando nós falamos de Jesus para as pessoas, e as pessoas vão dizer assim: você é igual a mim. Eu era igual a você, mas agora eu não sou mais, porque Jesus Cristo mudou a minha vida, e Jesus Cristo pode mudar a sua vida, se você compreender essa mensagem. Então nós passamos a pregar o Evangelho sem nenhum tipo de constrangimento ou vergonha, porque sabemos já que é o poder de Deus para todo aquele que crê, pela salvação. Meus irmãos, saiamos daqui nesta manhã com esta convicção de que a propiciação dos nossos pecados foi executada perfeitamente e definitivamente por Jesus. E que você saia com uma vontade que no próximo domingo, no primeiro domingo, estejamos aqui para celebrar a ceia do Senhor, para trazer isso à memória. Ao comer aquele pão e beber aquele cálice, lembrar que Deus lançou sobre o Filho a ira que era destinada a nós e nós somos perdoados. Nós somos perdoados, fomos justificados. E o que nós fazemos agora é viver para a glória de Deus, anunciando o seu nome até que Ele volte. Por isso que para o cristão, a morte não é um fim. Paulo dizia que isto é incomparavelmente melhor, estar com Cristo. E era uma convicção presente que ele tinha e que nós devemos ter. Pois eu estou bem certo, Paulo dizia, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele me dará a coroa. Por quê? Porque Ele me perdoou. Porque Ele pagou o preço dos meus pecados. Cristo cumpriu a propiciação pelos nossos pecados. Vamos orar? Senhor nosso Deus, dá-nos a compreensão para entendermos a dimensão da Tua ira e do Teu amor.
da tua justiça e da tua santidade, da vergonha dos nossos pecados, mas também da tua misericórdia e da tua graça, manifestas em Cristo Jesus, que cumpriu na cruz plenamente, perfeitamente, definitivamente, poderosamente a tua justiça, recebendo sobre si a tua ira, a ira que cabia a cada um de nós e não éramos capazes de suportá-la. Mas fomos libertos do nosso pecado, fomos livrados da ira vindoura, fomos perdoados de todos os nossos pecados, fomos justificados pela fé, fomos reconciliados contigo, fomos santificados pela tua palavra e somos glorificados aguardando o dia que o Senhor voltará, quando então o seu juízo se manifestará a todos os homens ímpios que não o receberam, e nós estaremos com Cristo para todo sempre. Tira do nosso coração todo medo, toda culpa, todo fardo. Traz, ó Deus, a certeza e a sensação, o sentimento justo de paz daqueles que foram perdoados e que andam livres diante do Senhor. Que o nosso coração se encha de alegria e expectativas do Maranata, da volta do Senhor Jesus, o nosso Redentor. E que enquanto aqui estamos e vivemos, que sejamos proclamadores dessa graça, porque o Evangelho é o poder que cura, que salva. Que sejamos proclamadores e que vivamos para a glória do seu nome em santidade. Abençoa esta igreja, que esta igreja seja uma igreja que manifesta o teu poder, a tua bondade, a tua santidade e que anuncia a tua ira e a tua graça de forma fiel e íntegra. Dá-nos um dia proveitoso, abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos,